TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! O Rosina de AZ de hoje traz para você flexões de gênero do substantivo e de grau também do substantivo. No último programa, nós falamos sobre a flexão de número, ou seja, como eu formo o plural dos substantivos simples e dos substantivos compostos. E aí, se você quiser rever isso para estudar para a prova do Enseja, que é agora em agosto, corre lá atrás do programa semana passada, tá bom? Mas antes de começar a flexão de gênero e de grau, vamos aos nossos avisos habituais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a TV a cabo, não tem problema. Você pode acompanhar pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Você tem 4 maneiras de acompanhar sem precisar de TV a cabo. Mas vamos lá, flexão de gênero. O que é gênero? Gênero é a referência da palavra, se ela é masculina ou feminina. Porque na língua portuguesa, o gênero da palavra não depende não se refere ao sexo dos seres. Tá bom assim? É a palavra que é masculina ou feminina. Por exemplo, a janela. Janela não tem sexo. A palavra janela é feminina. O carro. O carro também não tem sexo, mas a palavra carro é masculina, tá bom? Então, não tem como transformar em carré e janelé. Não, porque não se refere a sexo, a nenhuma identidade sexual. Combinado? É só o gênero da palavra. Então, vamos lá, vamos acompanhar como é isso. Nós temos palavras que são biformes, ou seja, elas têm 2 formas. Ela tem a forma masculina e a forma feminina. E aí, como que eu faço isso? Como é que é essa formação da palavra masculina e da palavra feminina? Eu posso apenas trocar o O, porque o O vou dar de uma maneira simples, porque eu não vou entrar nesse detalhe hoje. O O, na terminação da palavra, ele é uma vogal temática. Não é desinência de gênero. O desinência de gênero é o A. Por isso que quando a gente passa para o plural, que inclui quando eu me refiro a pessoas, né? Que inclui o masculino e o feminino, eu vou usar o O, porque o O não expressa nem masculino nem feminino. Ele é uma vogal temática. E aí eu farei um programa especial para esse detalhe, tá? Então eu tiro o O no final da palavra e coloco o A, que é uma desinência de gênero. Então, eu tenho menino, menina, gato, gata e por aí afora. Eu trouxe só exemplos simples para poder falar todos os detalhes no programa, para não ficar nada para a semana que vem. Também eu posso trocar o final E, que também é uma vogal temática, por A. Mestre, mestra. Acréscimo de A no final, como jogador, jogadora, torcedor, torcedora
e por aí afora. Pela mudança do ão final, que pode ser trocado por an, oa ou ona. Aí eu tenho lá irmão, irmã, folião, foliona, patrão, patroa, leão, leoa. Ok? Essa é uma forma. Com esa, essa, isa, ina e tris, que são sufixos, são desinências de gênero que eu vou colocar no final da palavra. Aí eu tenho príncipe, princesa, conde, condessa, poeta, poetisa, herói, heroína, ator, atriz. Aí eu formei o feminino. Ou por palavras diferentes. Homem, mulher. Galo, galinha. Boi, vaca. São palavras diferentes. Eu estou rindo de mim mesma, né? Agora eu tenho palavras que só tem uma forma. E aí, como eu sei qual é o masculino e qual é o feminino? Vamos ver. O primeiro grupo, aí esse se refere, na maioria das vezes, a animais, tá? De vários reinos, mas animais, várias espécies. E eu vou usar a palavra macho e a palavra fêmea. Aí eu tenho mosca macho e mosca fêmea. Tem outros exemplos também. No caso da abelha, eu tenho a abelha e o zangão. O zangão é o masculino. São duas palavras diferentes. Mas a maioria dos animais, onça macho, onça fêmea, porque eu não tenho uma palavra para designar o feminino de onça. Onça não expressa, nem só vou saber se é macho ou se é fêmea se eu colocar a palavra macho e a palavra fêmea. Esses são os substantivos epicenos. Aí os sobrecomuns. Gente, o sobrecomum, ele não tem expressão de gênero. É uma palavra que eu vou dizer que não tem gênero, nem expressa gênero de ser nenhum. Aí vamos ver. A palavra criança. A palavra criança é uma palavra feminina, mas ela expressa tanto o menino quanto a menina. A palavra pessoa. A palavra pessoa, a palavra é feminina, mas ela vai expressar tanto a pessoa do sexo, aí é sexo masculino ou sexo feminino. O indivíduo, a mesma coisa, tanto a pessoa do sexo feminino quanto do sexo masculino, ou algum outro sexo que ela queira ter. O sujeito, a criatura. Então, nós temos na nossa... A palavra gente é uma palavra feminina, mas serve para qualquer sexo que a pessoa queira ter. Então, não precisa inventar moda. Comum de dois gêneros é uma palavra única e que é comum para os dois gêneros, e ela vai servir, o que vai determinar se é masculino ou feminino é o uso do artigo ou de algum outro determinante. Exemplo, o estudante, a estudante. Aí eu posso, a colega, o meu colega, minha colega. A cliente, o cliente. Pode ser meu cliente, minha cliente, é que meu celular correu aqui, fugiu. Então, são os substantivos comuns de dois gêneros. O sobrecomum é que ele está acima dessa determinação de gênero, por isso é sobrecomum, tá bom? Então, vamos seguindo. Substantivos de um só gênero. Então, existem palavras que elas não têm o outro gênero. Elas só podem ser usadas de uma forma, que é a forma original delas.
Vou acompanhar ali. Aí eu tenho só masculino, o apêndice, o clã, o decalque, o formicida, o dó, não é a dó, é o dó, o gengibre, o eclipse, o grama. Por que o grama? Eu uso o grama para indicar medidas de peso. Não é no feminino, vocês vão entender depois. O eczema, o guaraná, o sósia, o telefonema. Eu me lembro de um político, mas não lembro o nome dele, que só falava a telefonema, mas é o telefonema, tá bom? Agora, palavras que só tem o feminino, elas só funcionam no feminino. Então, vamos lá. A alface, a apendicite, ó, é o apêndice, a apendicite, que é uma doença. A cal, a dinamite, a ênfase, a entorse, a gênese, a matinê, a omoplata, a comichão, a decalcomania, que não é mais do tempo de vocês, a derme. Derme é pele, tá? Derme é relacionada à pele. Aí, agora, eu vou falar alguns que admitem as duas formas. Tanto faz eu falar o ou eu falar a. Qualquer uma das formas é a correta. Então, vamos lá. Tanto faz o ágape ou a ágape. O avestruz ou a avestruz. Ah, eu posso usar avestruz macho, avestruz fêmea? Posso, perfeito. Mas o avestruz admite os dois artigos, tá? O caudal ou a caudal. O aluvião ou a aluvião. E aí aqui vem a palavra personagem. Gente, há bem pouco tempo, a palavra personagem só admitia o a personagem. Por quê? Porque personagem é derivado da palavra persona, que foi dar origem à personalidade, personagem. Então, só se admitia isso. Mas, com a popularização das novelas, dos romances, das peças teatrais, muita gente começou a se referir a personagem apenas quando era representada por mulheres e o personagem quando era a imagem do masculino. Então, passou-se a admitir as duas formas, tá? Mas, na maioria dos meus textos, eu uso a personagem porque faz referência à persona, à pessoa, ok? Eu respeito a origem da palavra. O ou a laringe, que é uma parte aqui do nosso, digamos, do nosso pescoço, para não complicar muito. Mudança de significado. Se eu mudar o gênero, eu mudo o significado. Lembra? Quando eu estava falando sobre o plural, mudava também de sentido, né? No singular era uma coisa, como bem. No plural, representava outra, bens. Então, na questão do gênero dos substantivos, ocorre o mesmo. Se eu uso no masculino, tem um significado. Se eu uso no feminino, passa a ter outro significado. Então, mudança de gênero, mudança de significado. Aí está lá, o cabeça. Eu trouxe algumas palavras, eu não trouxe todas. Geralmente é o líder, é o chefe. Quando eu falo a cabeça, é a parte do meu corpo,
Então, mudou o significado. O capital é o dinheiro que eu tenho para investir. A capital é a principal cidade de um estado ou de um país. O cisma é separação, geralmente ligada à religião. A cisma é implicância. É um receio que eu tenho em relação a alguma pessoa. Aí está o crisma, é um óleo sagrado para dar para o padre poder dar esse sacramento. A crisma é o próprio sacramento. Aí o cura é o pároco. A cura é você ficar bom de alguma doença. O grama, falei lá, é medida de massa, de peso. E se eu falo a grama, é a relva, é o matinho, é aquele mato que eu boto para enfeitar o meu jardim, forrar o chão da minha casa ali na parte da frente ou de trás. E aí muita gente chega ao supermercado e pede, moço, 200 gramas de presunto. Aí eu imagino que a pessoa vai querer um saco de grama sabor presunto. Tem que pedir 200 gramas de presunto, 200, 300 gramas de queijo e por aí afora, porque ela quer aquele peso, ela não quer matinho sabor queijo, sabor presunto, sabor salame, nada disso. O rádio é o aparelho, a rádio é a estação, ok? O guia é a pessoa que tem a função de guiar alguém por uma trilha, por um caminho, por uma aventura. A guia é um documento que eu uso para pagar algum imposto, alguma taxa. O moral é o estado de espírito. A moral é um conjunto de regras de comportamento, tá? Regras de conduta, ok? O estepe é aquele pneu sobressalente. A estepe é uma espécie de vegetação. É um tipo de vegetação em lugares mais altos, mais frios. A vegetação principal é a estepe. Vamos ver, então. Não, vou fazer isso. Eu vou chamar o intervalo e, na volta, eu falo flexão de grau, que também é bem interessante, do substantivo. Não estou trabalhando com adjetivo ou nenhum outro tipo de palavra. Estou trabalhando com substantivos. Aí a gente vou para o intervalinho e na volta eu falo da flexão de grau. É rapidinho. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô.
Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de AZ, de volta agora para o nosso segundo bloco. No primeiro bloco, eu falei sobre flexão de gênero do substantivo. E agora eu vou falar um pouquinho da flexão de grau, também do substantivo. Nós temos 3 graus no substantivo: o normal, o aumentativo e o diminutivo. Quando eu falo aumentativo, a maioria das pessoas pensa logo no ão, mas não existe só esse sufixo ão para expressar o aumentativo. Existem outros sufixos, aquele pedacinho que eu mudo no final da palavra. O mesmo ocorre com o diminutivo, mas vamos começar pelo aumentativo. Grau normal, casa. Casa é o grau normal da palavra. Se eu quiser fazer o aumentativo, eu vou fazer casarão. O diminutivo, casinha ou casebre. Rua também é o grau normal. Gato, boca, cachorro, dei alguns exemplos. Fogo, está tudo no normal. Mas vamos aos sufixos que podem expressar aumentativo. Eu tenho o ão, o aço, aça, alhão, ona, arão, arrão, orra, arra. Era para ser el aqui, não ré. Eirão, ásio, astro. Aí uma série de palavras. Dentão, carrão, pesão, livrão, com aço, bagaço, corpaço, volumaço, copaço, porcaço, unhaço, com aça, barcaça, colheraça, mulheraça, com alhão, dramalhão, facalhão, que é de faca, vagalhão, de vaga, ona, mãezona, que eu não, mulherona, arrão, homenzarrão, canzarrão, insetarrão, de inseto, orra, peiçorra, cabeçorra, manzorra, arra, bocarra, naviarra, réu, de fogaréu, eirão, de vozeirão, boqueirão, ásio, copásio, pratásio, ás, de cartaz, facalhás, também pode, de faca, e por aí afora. Astro, poetrasto, medicastro, e por aí afora, outras milhões de palavras. Grau diminutivo. O que a gente mais conhece é o zinho, zito, mas existem outros, como... repetir o zito, tá? Tanto faz feminino ou masculino. Ito, acho, cula, elo, elho, ela, ete,
eto, ixo, ico, ilho, in, ola, ota, ote, uxo, únculo. E ulo. Tem alguma coisa ali que eu escrevi errado, mas vamos lá. Depois eu descubro. Inho, sapatinho, cãozinho, zinho, irmãozinho, mulherzinha. Ito, mosquito, casita, que é com ito também, cãozito, florzita, acho, riacho, penacho, cula, febrícula, partícula, elo, lugarejo, vilarejo, não é elho, é ejo, eu que falei errado. Elho, raparelho, artiguelho, ela, viela, ruela, ete, banquete, filete, corpete, eto, folheto, ote, filhote. Eu adoro esse de filhote. Poemeto, maleta, ixo, canicho, barbicha, ico, burrico, nanico, ilho, vidrilho, inde, espadim, flautim, ola, sacola, aldeola, bandeirola, ota, ilhota, ote, meninote, filhote, uxo, papelucho, únculo, de homúnculo, iulo, glóbulo, fórmula, célula. E aí a gente tem que estar atento para não achar que só existe diminutivo com zinho, zito, inho. Não, existem outros. E tem caso que o sufixo ão não expressa aumentativo, como palavras cartão, aí está nos casos especiais, né? Nas observações. Portão, não quer dizer que é uma porta grande, a gente dá o nome de portão àquela porta do terreno da casa para a rua. Ferrão é o que a abelha tem, que o besouro tem, que a formiga tem. Caldeirão, relacionado à caldeira, não, ou a um tipo de panela, não necessariamente aumentativo. O aumentativo também pode expressar sentimentos, a afetividade, o carinho, ou desprezo e ser pejorativo. Você está xingando, né? Pode ser um deboche, pode ser uma ingratidão ou uma gratidão. Quando eu falo gentalha, é um desprezo. Se eu falo beiçorra, é um deboche. Se eu falo amigão, é afetividade. Mãezona também é carinho, é afetividade. Tem também sufixos do diminutivo que não expressam necessariamente o diminutivo. Um exemplo é o carpete. Eu coloco, é um tapete que ocupa a casa inteira, não é um diminutivo. Cavalete é uma armação de madeira onde eu coloco a tela para poder pintar, apoio a tela. Então, também não é diminutivo. Cartinha é um tipo de bilhete, e aí também não tem problema. E pode expressar também as emoções, a afetividade ou o desprezo. E aí eu botei alguns aqui. Se eu falo mãezinha, é carinho. Se eu falo gentinha, é um desprezo, ok? E aí, para finalizar, na semana que vem, eu entro nos adjetivos. E aí eu trago para vocês que estão estudando os adjetivos. E muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.
TVC, a TV do Correio da Manhã.